Irmãos, eu quero trazer uma mensagem hoje. Todos estão me ouvindo, tá bom? Amém. Eu não pretendo exatamente pregar um sermão, com estrutura de sermão, mas fazer uma reflexão bíblica frente a um desafio em que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, onde tantas mortes têm acontecido, têm visitado as nossas casas, as nossas famílias, a nossa cidade, como nunca vimos antes. A mensagem em relação ao luto tem sido tão presente dentro da nossa realidade, e esses desafios, eles devem, irmã Dora, trazer ao nosso coração uma reflexão. Eu começo fazendo, na verdade, uma pergunta aos irmãos que estão aqui. A pergunta é: se você tivesse um mês de vida a contar de hoje, o que você faria nos próximos 30 dias da sua vida? Eu vou repetir, não que você não entendeu, mas para penetrar no seu coração. Imagine que um médico, alguém ou um anjo chegasse a você e dissesse: olha, você tem 30 dias de vida, daqui um mês você vai ser recolhido dessa terra, e você pode, então, ter a certeza disso. O que você faria diante dessa realidade nos próximos 30 dias da sua vida? Alguns que são mais tranquilos falaria: pastor, eu ia dormir esses 30 dias sossegado. Eu iria vender tudo que eu tenho e fazer uma viagem. Eu iria me reconciliar com as pessoas que eu gosto, e já sabendo que eu vou morrer, então eu me reconciliaria com todos, perdoaria e pediria perdão e morreria em paz. Eu me reconciliaria com a minha família. Enfim, tantas coisas poderiam ser suscitadas dentro do nosso coração. O fato é que eu faço essa pergunta a você: o que você faria se daqui a 30 dias a sua vida, a sua história nessa existência, ela fosse terminada? E essa pergunta, embora ela seja de cunho reflexivo e filosófico, eu queria te dizer uma coisa: diante da pandemia em que vivemos, essa pergunta ela pode ser uma realidade. Este fato ele pode ser real para nós que estamos aqui e também pelos nossos irmãos que nos escutam através dessa live. Diante desta realidade, então, a Bíblia nos coloca algumas coisas que podem ensinar o nosso coração e utilizarmos esse tempo em que nós vivemos para que o nosso coração seja amadurecido e a nossa fé seja também amadurecida, e possamos viver então dias melhores para a glória de Deus e também com mais qualidade diante da realidade em que nós estamos. Essa semana, na quarta-feira, nós estivemos aqui, e dentre algumas coisas que nós compartilhamos, o nosso irmão Rogério compartilhou: pastor, às vezes eu fico pensando lá de terminar a reforma da casa, e aí no mesmo instante eu penso: para quê? Se eu morrer com essa pandemia que está aí, vai ser tanto dinheiro que eu gastei, tanto sufoco, eu não sei. E essas perguntas vêm de fato. Eu acredito que cada um de nós aqui já conversamos a respeito disso nesse último ano em que passamos. Porque é uma realidade que está batendo às nossas portas. Familiares nossos estão partindo em uma quantidade muito maior
do que nós estávamos acostumados. E com isso eu trago então essa reflexão para que façamos, e a Bíblia nos chama a essa reflexão, e o tempo em que nós vivemos é propício para essa reflexão. O que fazer diante da realidade da morte? Para isso eu quero ler um texto com os irmãos para complementarmos. Nós já lemos aqui o Salmo de número 90, em que terminamos a nossa leitura dizendo que a nossa vida, ainda que não haja pandemia, é de 70 anos, o mais 80, o que passa disso é cansaço, é enfado, é canseira, é a cegueira, é a surdez, é a falta de paladar, é os joelhos que não aguentam mais. E essa é uma realidade que toca a todos nós, mas por conta até do modelo de mundo que temos, nós somos como que levados a nos esquecer dessa realidade. Com a correria do dia a dia, com o oferecimento sempre de coisas melhores, maiores. No domingo passado, o Márcio Maju disse aqui a respeito do celular, não é verdade? A gente compra um celular de última geração e fica contente, fica com o nosso coração orgulhoso. Agora tenho mais poder de fazer vídeos mais legais agora, e passa-se então um ano, nem isso, o seu celular já é o mais feio dos seus amigos. E para você conseguir outro, então o valor é muito alto e você precisa trabalhar mais, se despender mais de tempo em torno de coisas que são tão passageiras e tão infrutíferas no que concerne a vida e a existência. De maneira que muitas vezes ficamos correndo com as nossas energias, nosso pensamento, a nossa própria vida em torno de coisas que não nos traz paz, que não nos traz realização. E o nosso coração fica vazio e não sabemos por quê. Por que vivemos esta realidade? O Rodrigo, coloque para a gente aqui, Rodrigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 15, e verso de número 19. Amém. Eu vou voltar a fazer essa pergunta algumas vezes durante essa minha fala. Se daqui a 30 dias você fosse recolhido pelo Senhor, o que você faria nesses próximos 30 dias da sua vida? Nós poderemos ser retirados, ou até mesmo Jesus pode voltar, não é? Nós cremos no arrebatamento da igreja. Se Jesus voltar, irmão Rogério, o Daniel vai continuar aqui na frente da igreja, tá bom? Amém. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 19. O Daniel está dizendo que vai também, né, Daniel? Amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes. Diz outra tradução, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E muitas vezes nós procuramos a Cristo, na maioria das vezes apenas para que Ele possa, através do poder dEle, solucionar as situações adversas da nossa vida aqui. E nesse tempo em que nós vivemos, muitas vezes nos esquecemos da realidade da eternidade. E um dos grandes valores da fé cristã é que ela nos traz a esperança de vida eterna. O Senhor nos ajuda aqui, irmã Dora, a vencermos as grandes batalhas da vida, mas Ele também nos dá a esperança de vida eterna. Se eu fosse trazer aqui um título, eu diria que a morte, irmãos, ela é uma grande professora que tem lições importantes para nos ensinar. Ela ensina não para quem morre, porque quem morre não tem mais o que aprender, mas para nós que ficamos, temos grandes e importantes lições
a aprender diante da realidade da grande professora morte. A morte, ela é importante pensarmos nela, irmãos. E a Bíblia nos chama a esse convite. Daqui a pouco eu vou ler um texto em que Salomão diz que melhor é a casa do luto do que a casa da festa. Não é que ele prefere a casa do luto, é que é melhor para trazer-nos a consciência de uma vida, para dosarmos as nossas expectativas, dosarmos a nossa fé, dosarmos a nossa esperança de forma equilibrada e que possa ser extremamente abençoadora. Uma dosagem, não fui eu que falei nossa não, irmãos. Tomara que não seja a morte, né? Os irmãos lá estão colocando o vídeo lá, testando. Misericórdia. Os irmãos aí já quase que saíram correndo. Vamos lá. Depois desse susto, Rogério. A morte, ela traz uma dosagem equilibrada para a nossa esperança. Ela traz uma dosagem equilibrada para a nossa fé. Uma vez eu li um texto muito importante que dizia que fé demais cheira mal. E de fato, muitas vezes nós concentramos aquilo que chamamos de fé nas coisas apenas desta vida. Me dê um pouco mais de retorno aqui, irmãos. Se a morte falar de novo, eu dou um aleluia aqui que ela vai embora, rapidinho. A morte, a realidade da morte, como eu disse, ela traz uma dosagem equilibrada para a nossa fé, para a nossa esperança, para a nossa espiritualidade. Existem pessoas que estão colocando todas as suas energias em torno de uma fé que é apenas para alcançar coisas que vão passar, que vão ruir com o tempo, com a vida. E muitas vezes nos esquecemos de direcionar nossa fé naquilo que é eterno, naquilo que de fato traz valor e enche o nosso coração de alegria e de paz eterna. A morte, ela ajuda a gente dosar a nossa fé e a nossa esperança. A Bíblia nos diz, tem um verso que diz que a esperança demorada adoece a alma. Tem muitas pessoas extremamente doentes da alma, doentes espiritualmente, porque colocam esperanças grandes demais em coisas dessa vida que nunca alcançam, que não são reais, que não são possíveis dentro de um contexto normal que Deus nos fez nascer. E essa esperança demasiada traz a nós uma doença emocional que eu costumo chamar de uma doença e de uma tristeza fabricada. Nunca ninguém disse, um exemplo só, nunca ninguém disse e me prometeu que eu teria um helicóptero. Mas aí eu ponho na minha cabeça que eu vou ter um helicóptero. Aí eu fico, irmão, orando. Eu venho de quarta-feira na igreja, irmão, eu quero um helicóptero. E fico orando. E o pastor põe a caixinha da oração, o camarada escreve 100 papelzinhos do helicóptero, põe tudo lá dentro. No sorteio de Jesus eu tenho mais chance dele pegar meu papel. E vai, helicóptero. Irmão, para quê que você quer um helicóptero, irmão? Para que você quer um helicóptero? Não dá para viver bem sem helicóptero, irmão. O helicóptero aqui é um exemplo que eu estou dando, mas tem pessoas doentes. Pastor, aquele meu sonho Jesus não deu ainda. Irmão, de repente esse seu sonho não era o melhor de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós somos como crianças que queremos coisas que nos vai fazer mal. E Deus sabe que aquilo iria nos fazer mal e não nos dá aquilo. Ai, pastor, eu tenho no meu coração o sonho de comprar aquele carro. Irmão, você sabe quanto que está o imposto, irmão, de carro? Quanto mais caro o seu carro, você tem que vender o carro para pagar o imposto depois.
Fique feliz com o carro que Deus te deu. Alegre-se no Senhor. E conforme tudo for melhorando, se o Senhor te dá a graça de melhorar o seu carro, glória a Deus por isso. Não faço com isso uma apologia à pobreza e à miséria, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender que as coisas dessa vida, elas não são suficientes para trazer alegria para a nossa alma. Elas não nos satisfazem. Você vai comprar o carro mais lindo que você sonhou. Daqui a pouco você vai querer 2. Aí depois você vai querer 3. E o seu coração sempre vai pedir mais. Porque as coisas dessa vida, ela não satisfaz a nossa alma. Não satisfaz a nossa alma. Por isso que o texto nos diz que se a nossa esperança em Cristo estiver apenas para as coisas dessa vida, nós somos miseráveis espiritualmente. Porque a essência da nossa humanidade nos pede coisas mais sublimes e coisas mais tremendas. E quando eu falo coisas mais sublimes e eternas, eu não estou dizendo apenas em relação às coisas do céu. Estou dizendo em coisas que nós vivemos aqui, que são extremamente importantes para as nossas vidas e muitas vezes não damos atenção. O Reginaldo hoje disse, ou melhor, o Rogério disse que hoje o Reginaldo foi lá na casa deles, e eles passaram um momento tão bom à tarde. Isso dinheiro nenhum compra. É estar junto com pessoas que amamos, pessoas que queremos bem. E às vezes nós entupimos a nossa alma de tantos sentimentos e nós não conseguimos sequer tirar um tempo da semana para estar perto das pessoas que nós gostamos, que nós amamos. E essas coisas são eternas. Essas coisas que preenchem a nossa alma e fazem toda a diferença do nosso coração. E quando nós trazemos a nossa memória de que o nosso tempo aqui nesta vida ela é limitado, então tudo se torna melhor. Não é? Você, quando era criança, parece que quando estava chegando na hora de ir embora, né, sua mãe deixava você ir lá na quadra jogar bola. Você vai ficar lá até 6 horas da tarde. Irmãos, quando chegava 5h30, parece que ficava mais gostoso. Faltava 15 minutos para ir embora. Eu falava, se a minha mãe me deixasse ficar um pouco mais, porque parece que na hora de ir embora, perto de acabar, é a hora que fica mais gostoso. E quando nós temos a realidade de que a qualquer momento nós podemos ir daqui, tudo muda. A concepção que temos em relação da realidade é outra, embora seja a mesma coisa. O seu filho vai ser o mesmo, mas ao pensar e trazer a realidade que pode ser a última semana que você está vivendo com ele, isso vai fazer você amá-lo mais. Porque é tão pouco. Nós somos frágeis e a vida é frágil. E a morte, ela traz implacavelmente esta lição a cada um de nós. Preste atenção e se deleitem na minha pregação hoje, porque pode ser que daqui a 30 dias eu não esteja mais aqui. Isso é uma realidade. Embora sabendo-se mortal, o homem age sempre na suposição da imortalidade. E esse é o grande desafio que a Bíblia nos traz, a lição da morte, para que isso seja mudado dentro de nós. Sempre supomos que a nossa vida será imortal. Fazemos planos para tantos anos para frente, como que se fosse possível de fato determinarmos o nosso amanhã. E muitas vezes nos privamos da realidade do hoje, para vivermos uma realidade inexistente. E Jesus trata isso no Evangelho, dizendo, olha, não diz entre vós, amanhã eu vou mudar para tal e tal cidade, fazer isso ou aquilo, basta cada dia o seu mal. Nós não temos domínio a respeito do amanhã, e nós também não ficaremos aqui eternamente. Nós somos chamados para viver intensamente este momento da eternidade que o Senhor nos dá, que nós chamamos de hoje. E quando nós vivemos nessa suposição de imortalidade, sem sermos confrontados com a morte,
nós nos enfraquecemos. Aparentemente ficamos fortes, não é? Quando enchemos o nosso coração e dizemos: vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir aquilo, eu vou realizar aquilo outro. Aparentemente isso parece uma fortaleza, mas é uma grande mentira. Nos tornamos fracos, nos tornamos previsíveis e nos tornamos reféns dos nossos próprios devaneios. Jesus, no Evangelho, amém, irmãos? No Evangelho, Jesus nos diz assim, que um homem ajuntou coisas para si, encheu os seus celeiros, e ele disse depois: olha, a minha alma folga-se com tudo isso que eu juntei. E Jesus chama essa pessoa de quê? Louco. Hoje à noite pedirão a sua alma. Talvez esse homem se privou de viver os momentos mais espetaculares ao lado dos seus filhos, da sua esposa que amava. Às vezes veio até o divórcio, porque não estava junto com a sua esposa, no afã de encher os seus celeiros e folgar a sua alma. E quando ele achou que alcançou, na verdade era o dia do seu fim. E a morte veio buscar. E diante dessa realidade nós precisamos então fazer reflexões importantes dentro da nossa vida. Será que o seu sonho, ele de fato é necessário para que você seja feliz? Será que isso que nós colocamos dentro da nossa cabeça de que é o meu propósito de vida, será que é o propósito de Deus para a sua vida? Muitas pessoas então vivem nessa suposição da imortalidade. E você vai morrer. Os monges, eu falei esses dias atrás aqui, da Idade Média, eles se cumprimentavam assim, memento mori, olha, lembre-se, você vai morrer. Já pensou, irmão? O Carlão acorda de manhã, vai na padaria, chega lá, o padeiro: você vai morrer, hein? Eu falei: rapaz, era assim que eles se cumprimentavam de manhã. E quando falava assim, memento mori, lembre-se, você vai morrer, o outro respondia: carpe diem. Então viva bem hoje. Nós não devemos deixar nada, nenhuma reserva dentro do nosso coração para amanhã no que se diz respeito às coisas eternas. As pessoas que você ama, então ame intensamente e eternamente. Se entregue à sua família e às delícias que o Senhor proporciona para você. Estar na igreja é tão gostoso. E talvez nós não tenhamos a oportunidade de estar tantas vezes mais. Pode ser que não. E se daqui um mês você não estiver mais no meio da terra dos viventes. Mas poucos são aqueles que encontram justamente na morte o impulso maior para compreender a sua realidade histórica. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Olha, irmãos, há pouco tempo atrás eu tinha cabelo, irmã Dora. Agora eu não tenho mais cabelo. Tem a história, Daniel, de um senhor que foi atravessar uma rua movimentada e ele viu na frente dele uma velhinha querendo atravessar a rua e ele correu para ajudar a velhinha. A hora que ele chegou perto e olhou a velhinha era a esposa dele. Ele também estava na mesma situação e achando que era um jovem que ia ajudar. Ele era um velhinho também. E nós nos esquecemos de que nós nos envelhecemos. Antigamente, se caía alguma coisa no chão para mim pegar, era numa velocidade incrível. Hoje, Rogério, cai uma moeda no chão, tem uma moeda lá no quarto de casa que já faz 2 semanas que está lá. É sério. Todo dia eu olho para ela, um dia eu te pego. eu vou te resgatar. Não temos os mesmos apetites e as mesmas coordenadas de sempre. As coisas vão passando e nós nos envelhecemos. E não há o que fazer contra isso. Não conseguimos tirar nem um dia sequer, diz as Escrituras, da nossa própria história. Podemos, muitas vezes, disfarçar. Aqui na igreja não sei, mas tem uns irmãos aí, pessoal, não é errado, só estou dizendo
que fica careca e cola o cabelo aqui na frente, assim. Fica bonito. O irmão José está vendo o orçamento para fazer isso aí. Cola uma franja aqui, fica bonito também. Mas não tem jeito, lá dentro está a sua mortalidade. A cola do cabelo vai passar. Nós vamos passar e o tempo passa e nós não conseguimos pará-lo. A vida humana pode ser compreendida, irmãos, de diferentes aspectos, mas é sabido que cada aspecto dele está ligado na forma em que encaramos ou no nível de experiência que nós temos da própria vida e da própria existência. De maneira que aquilo que nós vivemos é a realidade para cada um de nós. Eu posso dar hoje aqui um belo discurso, mas nada é mais forte do que a sua própria existência e a sua própria experiência de relacionamento com Deus diante da nossa mortalidade. Nós somos reféns, portanto, caminho aqui para nós irmos caminhando para o final. Nós somos reféns, muitas pessoas dizem que somos reféns do meio, nós somos reféns da nossa própria história, do histórico que temos em relação à família, a contexto de sociedade que vivemos. Mas a Bíblia nos dá esse ingrediente que causa dentro de nós uma verdadeira explosão, que muda os rumos do nosso pensamento e dos nossos sentimentos e dos nossos conceitos, que é a realidade da morte. E quantos aqui eu poderia dizer, e você sabe e conhece, quantas pessoas que mudaram as suas vidas depois de enfrentarem uma doença que beiraram a morte? Quantas pessoas passaram por acidentes que, ao beirar a morte, os seus conceitos e as suas prioridades de vida foram totalmente revertidas e transformadas? Quantas pessoas foram totalmente transformadas ao verem pessoas de dentro da sua casa morrerem? E a realidade da morte é tão forte que ela toca na nossa alma e nos ensina muito mais do que 1000 sermões, muito mais do que uma biblioteca de livros de filósofos e espiritualistas. A realidade da morte, ela é uma grande professora que nos ensina coisas extraordinárias, coisas importantes que fazem de nós verdadeiros alunos que mudam e que são transformados para sempre. Uma pregação como essa, por exemplo, no máximo com esse meu discurso eu posso fazer você refletir, mas talvez eu não conseguirei mudar a sua realidade amanhã já, se Jesus, através do Espírito Santo do Senhor, não trouxer a você essa realidade dessa experiência. Por isso que a teologia, ela jamais satisfará como discurso o coração do homem. Você pode ler todas as bibliotecas do mundo e a sua alma ainda será carregada de desejos para serem satisfeitos, mas aqueles que buscam, irmão, a verdadeira água que emana do trono de Deus, saciará a sua alma com as verdades mais lindas e sublimes que há em Jesus Cristo, as verdades eternas. No livro de Eclesiastes, Salomão diz que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E por mais de 20 vezes Salomão usa a expressão que ele viu debaixo do sol coisas apenas desta vida, que tudo é vaidade. Vaidade, nos termos do escritor aos Eclesiastes, Salomão, significa as coisas que passam, as coisas que são passageiras. As coisas boas passam, as coisas ruins passam. Na verdade, tudo passa, até a uva passa, Rogério. De maneira que, quando Salomão diz que tudo nessa vida passa, debaixo do sol ele viu que tudo é vaidade, mas nós temos no Novo Testamento alguém que vem como Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos trazendo uma mensagem que vai para além do sol, trazendo a mensagem de que existe esperança
para nós em Cristo, não apenas para as coisas dessa vida, mas que nós temos uma esperança eterna. Pode ser que eu não consiga alcançar todos os sonhos que tenho nesta vida, mas isso não será o suficiente para tirar a alegria e a satisfação de vida, porque eu sei que em Cristo Jesus a minha alma será eternamente satisfeita, porque a minha vida não está limitada às coisas dessa vida, às coisas dessa existência, mas vai para acolá, para além do sol, onde mora aquele que me deu a vida eterna. Não se pode medir a riqueza e a profundidade de uma experiência. A experiência, por exemplo, de passar perto da morte ou ser visitada por ela em alguém dos seus familiares, por aquilo que... E que essa realidade, eu estou dizendo isso, que essa realidade da morte que nos visita no tempo de hoje, irmãos, por conta desse vírus terrível que tem assolado a humanidade, que isso não nos traga apenas tristeza, uma tristeza gratuita, mas que isso traga dentro de nós uma reflexão profunda. O Senhor está nos dando a oportunidade, não apenas do discurso, mas de vivermos a realidade da experiência da morte visitando o mundo. E não é possível acabar essa pandemia e você continuar sendo o mesmo medíocre, a mesma medíocre de sempre. Não é possível isso acontecer. O Senhor nos dá uma chance histórica de refletirmos e mudarmos o nosso pensamento diante dessa realidade que assusta o mundo, mas a nós não pode assustar, porque nós temos uma esperança que vai para além da experiência da morte. Nunca foi tão poderoso falar sobre a morte do que nos dias de hoje, porque não estamos apenas diante de um discurso, mas estamos diante de uma realidade, irmãos, possível, real. Estamos vendo aí pessoas que já, pastor, já sou vacinado, não quero trazer medo, não, irmãos, é apenas a reflexão mesmo. E se você não dormir hoje à noite, não tem problema, amanhã você dorme. O fato é que pessoas que já receberam 1, 2 doses da vacina, pessoas que já pegaram uma vez e que estavam totalmente imunes diante da ciência, estão novamente contraindo o vírus e falecendo. Antigamente dizia que era só os idosos, as crianças estão morrendo agora. Novas epidemias por novas cepas novas configurações desse vírus estão explodindo por todas as partes do mundo. Países que já haviam decretado que não precisaria mais usar máscaras estão dizendo que precisa voltar agora de novo. E isso, nós estamos num ciclo que parece não ter fim, e talvez não tenha mesmo. O fato é, irmãos, que diante dessa pandemia o Senhor nos chama para vivermos uma fé mais madura, dosar a nossa fé, equilibrar a nossa esperança, não apenas com as coisas dessa vida, mas com as realidades eternas. E eu quero terminar com um texto que está em Eclesiastes, capítulo de número 7, verso 2, 3 e 4. O Rodrigo vai colocar para a gente. Salomão nos chama a essa reflexão que fizemos hoje. E ele diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, banquete, pois na casa do luto se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Só esse texto aqui, tá bom, só esse versículo. E que os vivos o tomem o que? O luto, para considerarem, para refletirem sobre ele. Apenas aí em questão de reflexão teológica, o que Salomão está falando aqui não é que ele prefere no sentido de ele não é nenhuma pessoa que está em depressão, nada disso. A preferência dele aqui é em relação à didática da vida. Se nós formos ler o contexto em que ele está falando sobre a realidade da nossa existência. Ele diz que para nós termos mais perto, os pés no chão,
a respeito da realidade, é melhor que nós estejamos na casa do luto, porque na festa talvez vão falar coisas legais, vão cantar, vão comer, vão se alegrar e vão se esquecer de que na vida tudo passa. Mas quando estamos na casa do luto, o luto traz a nós uma realidade profunda de como mudar a nossa vida. Talvez essa mensagem de hoje possa mudar alguns conceitos que você tem. De repente a sua alma está aprisionada a alguns sonhos que você pode até alcançar, mas não aprisione mais a sua alma a esses sonhos. Seja feliz com aquilo que o Senhor já te deu. Seja feliz com os seus filhos. Olhe para os seus filhos com o mesmo carinho que você olha para os seus sonhos. Olhe para a sua família, ore por sua família com a mesma intensidade que você ora para alcançar os seus objetivos. Dê valor ao tempo junto com as pessoas que você ama, mais do que talvez a busca por coisas que vai passar. Que vai passar. Ninguém, na verdade, prefere o luto. Mas aqui nesse texto não é uma questão de preferência, mas é uma questão de precisar. Nós precisamos e o Senhor nos deu. Talvez o mundo precisava disso. De sermos visitados pelo anjo da morte, como já visitou a terra em outras vezes, para nos trazer, irmãos, a realidade de que a graça de Deus, ela é superior a todas as coisas que nós possamos alcançar nesta vida. Talvez eu mesmo não alcance algumas coisas que eu tenho no meu coração, mas nem por isso eu vou deixar de ser feliz e vou aprisionar a minha alma a isto. Eu sou feliz hoje. Vou continuar lutando por aquilo que eu quero, mas se eu não conseguir, eu vou ser feliz. Eu sou feliz em Cristo Jesus. Que Jesus te liberte nessa noite, meu irmão e minha irmã, da mediocridade da vida aqui, e que nós sejamos transportados a pensar e agradecer e viver as coisas eternas que Deus já tem nos dado a oportunidade de termos.